Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e hoje aqui no canal Meu Pedaço de Jardim eu vou mostrar como é o substrato que eu uso para as minhas plantas. Lembrando que esse substrato eu já faço há algum tempo. Todas as plantas que eu tenho aqui ficam saudáveis e bonitas. Isso não quer dizer que o substrato que você usa não é o ideal ou o certo, ou o meu é melhor, não é isso. Trata-se apenas de uma sugestão. Cabe a cada um com suas plantas usar o substrato que mais for favorável a elas, mediante as suas observações. Este substrato não serve para suculentas, só para plantas herbáceas. Vamos lá? Bom, quando eu falo 2 partes de terra, é isso. São 2 partes de terra. Vai depender do volume de terra que você vai precisar para o seu vaso grande, mais terra. Para vaso médio, menos terra. Para vaso pequeno, menos terra. Eu costumo preparar uma certa quantidade e eu vou colocando nos vasos e depois eu vou fazendo outras quantidades com a mesma medida. Então, aqui, ó, esse potinho é um potinho até que eu uso para estar fazendo isso. São 2 medidas de terra, certo? Uma medida de serragem. Eu uso a serragem assim mesmo, antes dela virar o adubo. Talvez em alguns lugares vocês possam pesquisar e falem que não é bom, mas até agora eu não tenho visto nada de errado com as minhas plantas. A serragem, depois que ela entra em decomposição, ela é rica em minerais. A areia é para o solo ficar mais drenável, para não ficar aquele solo compacto. Quando a água descer, ele vai conseguir espalhar toda a água por ele graças à areia, e a serragem também entra um pouco para essa granulação do solo. Então, uma parte de serragem e uma de areia para 2 partes de terra. Uma parte de humus de minhoca. O humus é aqui da minha casa, não é comprado. Eu tenho uma compostagem onde eu coloco folhas, restos de vegetais, casca de ovo. Eu cubro com a serragem também. Nisso tem a minhoca embaixo, ela faz toda a decomposição e fica essa matéria orgânica aí super bonita e rica em vários nutrientes, praticamente igual a um solo mineral que você compra por aí. Aí a gente vai entrar nos adicionais. Eu gosto de colocar torta de algodão, vocês vão ver aí nesse rótulo, torta de algodão substitui a torta de mamona, pois ela não é venenosa. Eu tenho muitos cachorros aqui, tenho uma gatinha também, e se eles mexerem no vaso, não vão correr o risco de ser envenenados. A torta de mamona é muito tóxica e chega a matá-los. A farinha de osso, que ela é rica em cálcio, em nutrientes minerais, que ajudam também nesse solo. Vem uma colherzinha de medida e é só você estar utilizando ela. Para essa quantidade de solo, uma colherzinha dessa é suficiente, tanto da torta de algodão quanto da farinha de osso. Outros adicionais que são opcionais é o carvão e as cinzas de madeira. Elas são fontes de cobre, magnésio, potássio. A cinza de madeira tem cálcio e também algumas quantidades de pequeninas, mas tem de ferro, manganês, sódio, boro, zinco, cobre, que são fontes riquíssimas para o solo. Como a gente sabe, nós aprisionamos a planta dentro do vaso. Então, quanto melhor tiver esse solo, com mais nutrientes, tiver rico, tiver vitaminas, tiver minerais, melhor vai estar essa planta. É óbvio que com o tempo, com as regas, com o sol, esse solo vai ficando sem todos esses nutrientes que a gente colocou. Então, para isso serve a adubação, que eu posso ensinar para vocês num outro momento como que eu faço a minha adubação, o adubo que eu faço aqui em casa. Coloca a mão na massa, eu adoro pôr a mão na terra, eu acho que é isso que faz uma terapia. A gente se sente bem, a gente vê que a gente está fazendo o nosso próprio substrato e depois a gente vai colocar uma planta que vai ficar belíssima com esse material. Então, é isso. Esse é o substrato que eu uso, o substrato que eu faço aqui para as plantas. Depois eu posso ensinar como que eu faço para suculentas, que eu também tenho bastante aqui. Fica a dica, lembrando mais uma vez que não é obrigatório colocar essas coisas que eu coloco. Eu coloco por causa que eu já li, já vi em outros vídeos e esse foi o substrato ideal para mim, para minhas plantas aqui em casa. Se você gostou, curte, compartilhe, comente aí no vídeo, acione o sininho e até o próximo vídeo. Tchau!